Segundo Bolsonaro, antifas são idiotas que não servem para nada. Na prática, são meros terroristas e não democratas. Estes antifas são de fato um bando de idiotas úteis, eles não sabem nada de política, são meras massas de manobras de politiqueiros corruptos da esquerda, eles alegam lutar por democracia e usam de violência, querem o poder na marra e nem sabem o que é democracia, chamam Bolsonaro e seus seguidores de fascistas e nem sabem o que significa fascismo, são ridículos. Bolsonaro não tem milícias como estes esquerdistas que tem além dos antifas antifascistas, o MECET, Movimento dos Sem Terra, dos TEDIL e o MTECET, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, do Boulos, não tem a mídia nas mãos, pelo contrário mais de 90% da mídia hoje está contra ele, principalmente a Globo, Folha, Estadão, etc. E apoiando a esquerda. Fascista aglutina poder e Bolsonaro ao contrário só perde poder a cada dia que passa por causa das medidas inconstitucionais do STF, Superior Tribunal Federal, contra ele e, até do Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal e seus deputados corruptos sem contar que Paulo Guedes ministro da Economia de Bolsonaro não só é liberal mas um neoliberal e boa parte da esquerda e o Lula reclamam que ele gosta de privatizar tudo e isto na prática, e o Estado mínimo, dividir o poder com a iniciativa privada, então, onde tem fascismo aí, antifascistas de verdade jamais atacariam um liberal. Segundo o dicionário Michaelis, democracia é a forma de governo em que a soberania é exercida pelo povo, queremos a paz, com liberdade, a lei com legitimidade, a democracia não como uma palavra, mas como um processo de ascensão do povo ao poder CA. Ainda segundo o dicionário Michaelis, fascismo é o sistema ou regime político e filosófico, antiliberal, imperialista e antidemocrático, centrado em um governo de caráter autoritário, representado pela existência de um partido único e pela figura de um ditador, fundado na ideologia de exaltação dos valores da raça e da nação em detrimento do individualismo, como o estabelecido na Itália por Benito Mussolini 1883 a 1945, em 1922, cujo emblema era, simbolicamente, o fácil, isto é, o feixe de varas dos lictores romanos. Os significados.com.br define o movimento antifas como antifa, e o termo abreviado de antifascismo, que nomeia um movimento político que se dedica a combater o fascismo pelo mundo. Antifa é um movimento em que pessoas ou grupos fazem oposição declarada a todas as formas de manifestação de fascismo, como a militância ativa de um partido político ou de um movimento que tenha em sua ideologia o apoio a preconceitos ou a discriminação social, econômica, cultural e racial. Veja que Bolsonaro nem partido tem e nem faz parte atualmente de partido nenhum, foi obrigado na eleição a entrar num partido, e escolheu um pequeno partido, o PSOL, que depois, como quase todos os partidos hoje em dia estava envolvido em problemas, ele saiu e até hoje ainda não conseguiu criar outro partido e nem entrou em nenhum outro. Não existe partido único no país, aqui temos mais de 30 partidos, existem partidos até demais e nenhum deles está sob controle do Bolsonaro, ainda sem partido, e mesmo quando foi eleito pelo PSOL, o partido não era dele e sim do Luciano Bivar, que depois da eleição assumiu a direção do partido onde estava afastado temporariamente. Ditadura nós estamos tendo, mas e da esquerda que domina o STF e comanda o país, indiretamente, impedindo Bolsonaro de governar e domina também as redes sociais e, até o Google, tente comentar a favor do Bolsonaro e, contra esta esquerda corrupta como Lula, Dória, Witzel, governadores de esquerda e sentirão na pele uns ataques, eu recebo ataques de hackers do PT e PSN.B, praticamente, todos os dias. Bolsonaro é um ex-militar e natural que reunisse em seu grupo de ministros uma grande parte de militares aposentados, o que não significa nada em relação à ditadura militar, e hoje estes militares são em sua maioria profissionais, com mestrado e doutorado e especialistas na função que ocupam e não meros políticos que não sabiam quase nada de seus ministérios e secretarias. Resumindo, estes antifas deveriam voltar para a escola, pois nem sabem o que defendem, são meros rebeldes sem causas, agem apenas pelo prazer da violência. Agridem a polícia militar, em São Paulo, que é governado por um governo de esquerda do Dória do PSN.B. Esta polícia não tem nada a ver com Bolsonaro, no fundo, eles atacam a polícia, e, porque boa parte, são marginais com passagem pela polícia, muitos, são ligados à parte mais violenta das torcidas organizadas de clubes de futebol, principalmente, da Gaviões da Fiel do Corinthians. Uma coisa é certa, eles estão sendo financiados por partidos de esquerda, supostamente, também por bilionários
bilionários globalistas como George Soros e outros, e vimos muitos deputados de esquerda no meio dos protestos, principalmente uns liços do PSOL nestas manifestações, principalmente a primeira na Avenida Paulista uma semana atrás. São um bando de covardes idiotas úteis que lutam por baderna, violência e depredação de patrimônio público e privado e não por democracia e preciso de forma urgente que sejam enquadrados como grupo terrorista e mandar prender seus líderes e quem depredar o patrimônio público e agredir a polícia, ou vão continuar os ataques como fizeram no Chile incendiando o país com terror e agora nos Estados Unidos. No domingo anterior, quando foram presos alguns deles, ao chegar na cadeia já havia um grupo de advogados esperando por eles, tudo muito organizadinho, típico do PSOL, assim como ocorreu com Adélio, quando tentou matar Bolsonaro com uma faca e teve, em sua defesa, um dos melhores advogados do país e seu escritório com vários advogados, cobrões e, até hoje a Polícia Federal ainda não descobriu quem o contratou. Ele alega que foi uma TV, mas não citou qual, e a principal suspeita, a Globo, cobriu o evento e chamou estes marginais de democratas, assim como uns liços da CNN, que veio dos Estados Unidos e da qual Trump alega que são financiadas pelo Partido Comunista Chinês. Fica claro que estes antifas querem botar terror nos patriotas que apoiam Bolsonaro e já estão há mais de um mês indo nas ruas, todo final de semana, principalmente em Brasília e São Paulo. A esquerda está perdendo as ruas para uns apoiadores de Bolsonaro e resolveram sair para não perder as ruas, só que estão com um pequeno número e querem fazer a diferença e barulho na base da violência, intimidando uns apoiadores de Bolsonaro na base da força física e, como boa parte dos bolsonaristas são famílias, eles podem diminuir a frequência nos manifestos com medo da violência. O duro e ver antifas e esquerdopatas chamaram uns apoiadores de Bolsonaro de gado, quando na verdade quem e massa de manobra e idiota útil são eles, pagando mico de democráticos e contra um fascismo que não existe no Brasil, a não ser o que vem da parte deles, dominando o STF e colocando estes terroristas nas ruas. São tão democráticos que usam de violência para conseguir o poder e queimam a bandeira do Brasil e se vestem de preto, mostrando que são comunistas que pregam um mundo sem fronteiras, típico de globalistas lunáticos que também pensam que democracia existe com comunismo. O verdadeiro comunismo poderia até existir como democracia, como dizia Paulo Freire, mas nunca foi aplicado no mundo e levaria uns 1000 anos para isto, e o que temos até hoje são governos comunistas opressores e ditaduras sanguinolentas como da Coreia do Norte, Venezuela e a China, que tratam os trabalhadores como escravos e não dá liberdade a seu povo. O engraçado é que em Curitiba, Perrua, eles tentaram botar fogo numa bandeira e quando o Wanderlei Silva, ex-lutador do UFC, foi recolocar a bandeira no dia seguinte junto com seus amigos de academia e vários populares, aí estes valentões afinaram, porque se fosse para a violência iriam apanhar muito e levar mata-leão até morrer. Aliás, já está virando moda agora em São Paulo mobilizarem lutadores de MMA, simpatizantes de Bolsonaro, para equilibrar uns possíveis confrontos com eles se chegarem às vias de fato. Pelo visto, eles são um bando de irresponsáveis e seus organizadores devem estar à procura de um cadáver para depois se vitimizarem, que é a especialidade destes covardes do PT, PSOL, PC.B e desta esquerda podre, e o plano B deles deve ser criar um caos de violência e terror no país, para que as forças armadas venham a intervir, para manter a ordem, o GL, o garantia da lei e da ordem, e aí poderem falar de boca cheia que Bolsonaro é um ditador. Eles querem transformar o sonho deles de lutar contra um ditador sanguinário em realidade e, se as forças armadas fazerem uma intervenção militar e manterem Bolsonaro no poder, aí poderão alegar que estão lutando contra um tirano que hoje só existe nos sonhos destes lunáticos radicais, onde criaram um monstro ditador tirano e violento, e um governo opressor que persegue negros, gays, mulheres, índios e minorias, que na economia só ajuda ricos e deixa pobres morrerem de fome, isto só na cabeça destes vermes esquerdopatas e, em parte usando táticas da esquerda podre da década de 60 e 70 da Guerra Fria, como estes terroristas antifas, e por outro lado usando táticas modernas de grancismo, o comunismo moderno, com infiltrações de sabotadores e pessoas de confiança deles, em cargos importantes, o famoso aparelhamento da máquina pública, como ocorre no STF, só que na prática não existe ditadura e nem o vilão ditador, fascista ou nazista. Eles na prática acusam nos outros o que eles mesmos fazem, uns fascistas e ditadores, são eles usando terroristas, e o STF. Bolsonaro é o oposto disto e o mais democrático destes políticos no poder atualmente, pois o atacam diariamente e ele se defende de forma amena, muito mais manso do que queremos. Ele poderia pedir direito de resposta para a Globo todos os dias pelos ataques que recebe diariamente, bem como da Folha, Datafolha e Ibope,
com pesquisas facs, etc. E não o faz e muita gente xinga, ele, o chama de bozo, burro mesmo tendo passado no vestibular das agulhas negras o mais difícil do país, fez o curso e, se formou. São várias outras ofensas só que ele não está processando ninguém. Por outro lado simples prefeitos no Brasil, como o de Barretos Guilherme de Ávila do PSN, aliado do ditador Dória, este prefeitinho, investigado por corrupção, pelo GAECO, fez vários desvios de verbas do Instituto de Previdência mais de 100 milhões de reais, e Santa Casa de Misericórdia, também mais de 100 milhões de reais, comprovados, e mais cerca 11 milhões de reais do SAI, e mesmo assim se você o critica e o chama de corrupto, ele te processa, pois, ele ainda não foi condenado por isto então, ele simplesmente processa o cidadão e o pior tem esquema judicial semelhante ao que o STF faz com Bolsonaro, dificilmente um cidadão ganha um processo dele, tem juízes de capa, mas eu o critiquei na última eleição em 2016, ele me processou e perdeu, porque tive a sorte de pegar um promotor novo na cidade, e altamente profissional, e um juiz que comandou a justiça eleitoral e recebeu em 2018 no ano desta sentença o título de juiz do ano em Barretos recebe. Bolsonaro e muito bonzinho e não e corrupto e nem tem processo de corrupção contra seu governo em tramite na justiça. E preciso deixarem o presidente governar o país em paz e focarem as energias na luta contra o Covid e esta oposição burra, com esta esquerda podre e corrupta devem estar com abstinência de roubar e fome de poder, mas deveriam dar uma trégua e lutar contra o vírus nesta pandemia do coronavírus, pelo menos até acabar a pandemia, mas querem infelizmente ver mais gente morrendo e Lula deixou isto claro torcendo por mais mortes e para a doença demorar mais, querem levar o país para a lama no esquema do quanto pior melhor para poderem derrubar o governo Bolsonaro. Ainda vamos ver um fim nesta situação grave de golpe de Estado em trâmite e crise política, econômica e de saúde, fizeram um cerco jurídico usando ministros corruptos do STF, e também na parte da política com mais de 30 pedidos de impeachment e pressão do presidente da Câmara e Senado e agora usam terroristas para atacar quem apoia Bolsonaro nas ruas, para tirar o apoio popular que está inviabilizando o impeachment, visto que botar pressão forçando renúncia isto não funciona com militar preparado para viver com pressão máxima, mas tudo isto terá um basta em breve nem que seja com a intervenção do exército, colocando ordem na casa, afinal a realidade nossa pode ser tudo menos democracia. Eles perderam nas urnas e não aceitam a derrota numa eleição legítima, afinal quem usou e usa de hackers e impulsionamentos ilegais e foram até punidos com multa, foi o PT, estamos virando uma cleptocracia, uma república de ladrões literalmente. O povo tem de se manter nas ruas e pressionando cada vez mais para podermos ver este país livre desta escória da esquerda que só pensa em poder, pelo poder e desvio de verbas públicas. Veja que nem mesmo as verbas para lidar com a pandemia, eles perdoam. Vamos continuar vigilantes e na luta por um Brasil melhor e pelo enquadramento dos antifas como terroristas e que se prendam todos aqueles que usarem de violência contra a polícia e cidadãos e depredação do patrimônio público ou privado. Barretos, 10 de junho de 2020. Celso Rodrigo Branício. Licenciado em Educação Física pela UNB, Universidade de Brasília. Graduado como tecnólogo em processamento de dados pela FISO Faculdades Integradas Soares de Oliveira de Barretos recebe. Especialização em análise de sistemas pela Universidade Federal de Uberlândia MG. Técnico em contabilidade, pelo Ateneu Municipal de Barretos recebe. IME, Sinomar Macedo Diniz. Conselheiro Fiscal da APPP, Associação de Participação Popular na Política, ex-conselheiro municipal de saúde de Barretos de 2006 a 2012 segmento usuários SUS.